A gente chegou aqui no Shiur na parte agora mais esperada do Seder, que é a hora de comer. Só que por experiência, quando chega nessa hora, ninguém mais quer comer. Já perdeu a fome de tanto esperar, comer ovo e batata, maror, matzá, já perdeu a fome. Mas essa parte do Seder não é simplesmente vamos agora para o jantar, acabou, pronto. Como acontece muitas vezes, depois da sobremesa, o pessoal já se levantou e esqueceu que tem Birkat Amazon, Safun, Berach, Hadid, Mitzah, etc. A noite inteira fica contando Yetziat Mitzrayim, como está na Haggadah, tem bastante coisa ainda. Mas vamos falar do próprio Shulchan Orech, que esse Shulchan Orech, além de tudo, é uma mitzvah. Parte do Seder é uma mitzvah, a gente participar desse Shulchan Orech. Shulchan Orech significa a mesa posta. E nessa hora, então, a gente senta para fazer o jantar tão esperado, cada um conforme seus costumes. Mas é importante que, como a gente está falando de Yom Tov deve ter carne. Especialmente para os homens, está escrito que a carne é aquilo que traz alegria. Então, a gente deve, especialmente carne bovina, tentar comer nessa refeição carne bovina. E isso a gente faz na hora do Shulchan Orech. Uma outra halakha importante, para aqueles que querem tomar mais vinho além dos 4 copos, querem tomar algum vinho mais especial para celebrar Yom Tov, etc. Nesse momento você pode tomar, não tem problema nenhum. Só deixa espaço sempre para poder depois fazer a ficomana e o resto da Haggadah, mais 2 copos de vinho, etc. Mas esse é esse é o Shulchan Orech. Fala. Pode carne, normal. Boa. Então, se pode carne, se deve ter carne. A única coisa que a gente falou no outro shiur, que a carne não pode ser assada, para não lembrar o Corban Pesach, não lembrar o sacrifício pascal. Mas qualquer outra forma que se prepara a carne, não tem problema. Assada. Era churrasco. Como que você faz churrasco hoje na tua casa? Fogo em volta. O fogo em volta, que é o gás, certo? Sem molho. É o contato direto do fogo com a carne. Se tiver molho, aí já é diferente. Se for no fogo, já é diferente. Tem a panela interrompendo. A ideia é o fogo em contato direto com a carne. Certo? Não entendi. Isso não se pode carne Assada. quando? Na noite do Seder. Ah, não sei, não sei. Noite do Seder, sim. Só na noite do Seder. Para não parecer o Corban Pesach. Sim, tá. Pero a sala seria no fogo. Sem molho no forno. No forno só. Sim. Ah, bom, o pescoço a gente deixa ele bem queimado. Então, para não ter risco de alguém comer. Nem com fome, nem com fome você vai comer. Claro que não é para comer, não. A gente deixa ele bem queimado, não vai comer. Quem estava aqui nas tardes entre Mincha e Ervita, a gente contou a história da Guimará, você deve lembrar, que havia um indivíduo chamado, quem lembra, Tudus, era o nome dele, que os sábios mandaram para ele uma mensagem dizendo: se você não fosse Tudus, a gente iria te excomungar. Porque ele fazia o churrasco igual do Pesach na cidade dele. Fazer um churrasco igual de Pesach na cidade dele, os sábios falaram: você está fazendo quase que igual, você está fazendo um korban fora do tempo, que é muito grave. Você pode fazer um korban e algo que lembre. Hã? Hã? Não, ele estava fora de Jerusalém, estava longe. Então pode parecer que está fazendo um sacrifício, mas os sábios queriam excomungar ele, e aí tem a discussão por que será que ele não foi excomungado. Então a Gemara traz 2 opções: ou porque ele era um grande sábio, foi ele que trouxe aquele ensinamento que a gente, Hanan, Mishael, Vazariah, aprenderam dos sapos de pular no fogo, ou a outra que ele sustentava os sábios. Então, por algum desses motivos, ele não foi excomungado. Todos e Shromi. É fácil, todos bem? Aí você vai lembrar. Bom, A segunda opção que eu expliquei que não é pelo dinheiro. Hasbe Shalom, os sábios nunca vão abrir mão da halachá, da lei, por causa do dinheiro, e sim pelo mérito que ele tinha. Então, ele, pelo mérito dele sustentar os sábios, eles não iam chegar e simplesmente excomungar ele, mas deram o recado bem claro. Se fosse por medo da posição dele, não ia nem mandar mensagem para ele. pode ser, tudo depende do ceder. A colba cedra, boa. A colba cedra, tudo depende do cedro. No final da refeição, nós temos então a sobremesa mais esperada. Qual que é a sobremesa na tua casa? Para mim era a compota, a 11ª praga. Não sei se minha mãe estava.
Não sei se minha mãe está escutando, espero que não. Brincadeira, eu gosto da compota, mas tinha outras que realmente. É, é que uma vez eu ouvi alguém falando que era a 11ª praga da compota, ficou na cabeça que essa é uma piada boa, pelo menos. Bom, é? Então, tá vendo? Pra mim era aquela geleia do gefilte fish. Uma delícia, que é pior ainda. É? Uma delícia, tá vendo? É. Os mitrim também gostavam do sangue, né? Fazia parte da. Ok. Bota fala que é coisa de velho. Mas tudo isso não é a sobremesa. A sobremesa desse dia é o afikoman. O afikoman é a sobremesa. Afikoman literalmente significa a sobremesa, aquilo que vem depois. E essa é aquilo que a gente tem que guardar e comer, assim como você come a sobremesa, que você espera chegar à sobremesa, e por mais que você já está, Baruch Hashem, satisfeito, você ainda tem espaço para a sobremesa. Esse é o afikoman. Porque esse afikoman vai lembrar o sacrifício de Pesach, que ele era comido al hasova. Ele era comido quando você já estava satisfeito, não demais, porque se você come, inclusive, Corban Pesach, e você já está realmente lotado até o limite, você vai lá e come, já não é considerado que está comendo. Então tinha que ser um equilíbrio entre estar satisfeito e não faminto, mas não super satisfeito. Então, hoje a gente não tem o sacrifício de Pesach, a gente não vai substituir pela carne, provavelmente pelo motivo que a gente falou agora há pouco. Uma pena, poderia ser mais um pedaço de carne, ia ser mais fácil do que comer mais um pedaço de maçã, para muitos pelo menos. Não, já Mas é você um vai. sacrifício. Já é um sacrifício. Ó. Pode ser, ó, ficou mais na Para o próxima Hatari, maçã de chocolate. Na noite do cedro, você tem que cuidar em especial de não ser maçã com chocolate, essas coisas que tem que ser a maçã com o sabor original da maçã. É a mesma maçã que quando tiraram do Egito, não é mesmo? Igualzinho. Você muda a receita já. Aham. Chocolate tem leite. Tem que tem com leite, tem sem leite, tem parve também. Sem leite tem. É, isso a gente deve comer. A pessoa que tem dificuldade, a gente já falou, a pessoa cumpre a mitzvah básica do básico, comendo 1/3 da matzah shmurá, aproximadamente, metade da matzah quadrada, mas a pessoa deve comer mais matzot ao longo dos... Hã? Não, eu falei o mínimo do mínimo, alguém que não tem condições realmente. Mas a pessoa, ao longo do seder, tem mais vezes que a pessoa vai comer, a gente falou no motzi, matzah, depois no korer, e agora no afikoman. E ainda assim tem aqueles que costumam, já que o Korban Pesach era ingerido com matzot, então você vai comer para poder acompanhar o teu Korban Pesach, tua lembrança do Korban Pesach, que é a matzah, você acompanha ela com matzah, certo? Não, requeijão, requeijão não. Então você vai comer 2 kzeitim, mas você comendo um, você já faz a mitzvah. Uma coisa muito bonita para intercalar um pouquinho de regras com um pouco de filosofia que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. O afikoman tem aquela famosa costume das pessoas irem, coloca, esconde para as crianças procurarem, encontrarem afikoman e ganhar prêmios, etc. Antigamente você ganhava uma maçã, certo? Hoje você ganha um Apple, né? Tem que um pouco mais caro para você conseguir que as crianças se envolvam. Mas a ideia é que no início do afikoman, que afikoman é também escondido, aquilo de safum, aquilo que a gente esconde, que no início do ceder a gente quebra a matzá do meio, uma parte, metade dela a gente guarda para o afikoman, a gente esconde ela. Chega no final do ceder, a criança vai lá e encontra e traz para você. A ideia é que às vezes a gente acha que a gente consegue esconder algumas coisas dos nossos filhos, nosso comportamento, da nossa moralidade, da nossa nossos pensamentos, mas chega algum momento, o teu filho vai trazer aquilo para a mesa. Então, aquilo que você achou que você escondeu no começo do ceder, ele trouxe para o ceder. Mais uma explicação também muito bonita, que vale compartilhar na mesa do ceder, de que a matzá do meio é a matzá quebrada. É a matzá do pão pobre. É nela que a gente recita a Haggadah, é o pão pobre. E a ideia da pessoa quebrada é a pessoa que está com, né, coração quebrado, a pessoa que está com dificuldades, a pessoa, às vezes ele partiu, ele se separou do resto da matzá, ele se separou do resto do povo. E você não consegue sentar na mesa do ceder e concluir o ceder até que você traga aquele pedaço de volta também para a mesa do ceder. Todos têm que estar na mesa do ceder. Mesmo aquele que está quebrado, mesmo aquele que acha que ele está distante, você tem que estar escondido, aquele que está fugindo, você não consegue concluir o ceder até que você traz ele para a tua mesa do ceder. Esse é o quinto filho.
Sequestrado. É, também. Se você perdeu a Ficoman, escondeu tão bem, você perdeu ele. Mais comum não é perder. Mais comum que acontece é que quando limpam a mesa, já levam junto a ficomada e você vai procurar, já foi embora, certo? Ou limparam a mesa, a sala. Então, se você não tem aquele aficomado, não tem problema, você pode pegar um outro pedaço. Inclusive, as pessoas que não têm a sua própria kiara, eles podem pegar simplesmente um pedaço de matzá e comer, lembrando o aficomado. O Pesach, ele não poderia, tinha várias regras no Pesach. Uma delas que a pessoa tinha que comer no mesmo recinto. Outra que a pessoa não poderia adormecer no meio. Então, tomar cuidado para não comer, começar a comer a ficomada, vai embora ou vai comer em outro lugar e não adormecer no meio do ceder. Minha primeira filha, Baruch Hashem, nasceu pouco antes de Pesach. E aí, sabe como que é? Início bebê, ainda bebê novo, você passa as noites em claro. Primeiro ceder, eu lembro que adormeci. Então, eu lembrei dessa alahá depois. Mas é? Não, não é pelo vinho, era pela falta de travesseiro. Sim, sim, a gente falou, mas é muito importante tomar vinho, muito, muito importante. Se realmente a pessoa não pode, então aí ele pode tomar suco de uva, mas é muito importante. A Gemara fala lá do sábio que usava a faixa na cabeça, porque ele ficava com enxaqueca até Shavuot. Imagina, ele comprometia a saúde dele até Shavuot para poder tomar os 4 copos de vinho com vinho e não com... Os vinhos deles eram mais fortes. Hoje a gente não pode nem reclamar. O nosso vinho é praticamente suco, né, com o nível de álcool que tem, 7%, é muito pouco. Tem de 3%, mas alguns já dizem que isso já é considerado suco. O ideal é comer o afikoman na primeira noite em especial, que a segunda já é Yom Tov Sheni, etc., tentar comer antes da meia-noite. Aqui no Brasil, dá tempo suficiente, Arvit começa às 6h30, então você reza Arvit, com Halel, com tudo, você tem dá 7h30, vamos supor, até meia-noite, dá tempo suficiente. Tem países que o tempo é muito menor, e aí não dá nem tempo de, minha esposa sempre conta, lá em Londres, eles servem o Shulchan Aruch e eles já começam a comer a Ficomã direto, que literalmente não dá tempo. É ou não é? Você lembra? E assim também, na verdade, o afikoman, que lembra o Korban Pesach também tinha que ser comido? Também não. Ele era quem tinha que ser comido antes da meia-noite. Dúvidas? A meia-noite foi a morte dos primogênitos. Então eles tinham que comer, só para lembrar, o primeiro Pesach que eles fizeram foi no Egito, e eles comeram já o Pesach com matzá. A matzá que a gente come, na verdade, tem duas lembranças. Aquela que eles comeram quando saíram do Egito, não deu tempo. E a outra que eles comeram no próprio Egito com o Corban Pesach. Eles tinham a mitzvah de comer a matzah. Sim, sim, completamente diferente. A única pergunta é o pessoal fala que não deu tempo de fermentar, mas deu tempo de fazer mil buraquinhos na maçã. Não sei como que eles conseguiram. Os buraquinhos eles conseguiram fazer. Só para lembrar que a matzá bíblica era uma matzá muito maior e, pelo jeito, muito mais grossa. E devia ser crocante, não sei como, se dá pra fazer uma maçã grossa e crocante, mas eles deviam ter alguma forma especial de fazer. Bom, depois que a gente conclui, então, a gente come o aficomado. Sim, 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 mas eles sabiam fazer. Depois do aficomado, o que a gente faz? Safun, beirach. A gente faz o Birkat Amazon. O Birkat Amazon a gente vai encher agora 2 copos. Um copo individual para cada um, e nessa hora a gente já enche o copo para Eliyahu Hanavi. Eu expliquei da outra vez, deixar claro, o que é o copo do Eliyahu Hanavi? Porque existe uma discussão se a quinta linguagem que a Torá usa para falar sobre Berrevete, sobre a redenção, que vou trazer vocês para Eretz Israel, você precisaria tomar 5 copos. Então, Eliyahu Hanavi, quando ele vier, vai responder todas as perguntas, entre elas essa pergunta também. Então, por isso esse é o copo do Eliyahu Hanavi. E depois do cedro, você devolve ele para dentro da garrafa. Porque na minha casa, pelo menos, eu não vi baixar. Pelo menos nunca foi até o final, quando ele veio lá tomar. Ah, mexe a mesa. Então a gente faz o Birkat Amazon e antes do Birkat Amazon a gente preenche o terceiro copo. A gente faz Maim Achronim, faz Imun se tiver 3 homens e ao final do Birkat Amazon, Borei Priagafen, homens que inclinam para o lado esquerdo e tomam o terceiro copo de vinho. Com dúvida?
Tranquilo? Ok. Depois disso, a gente abre a porta, tem o costume de abrir a porta para olhar o navio. Tem aqueles que costumam ir até lá embaixo, abrir todas as portas, mas o importante é só você abrir uma porta pelo menos. É um momento muito especial, você pode aproveitar, fazer pedidos para Hashem. Essa é uma noite chamada Leil Shimurim, uma noite que é guardada, que, aliás, não se deve trancar a porta nessa noite, porque a gente tem certeza absoluta que Hashem está cuidando da gente. Todos os trechos, acréscimos do Shema Israel da noite, quem costuma fazer inteiro, vários pedidos que a gente faz de proteção nessa noite, você não faz, porque Hashem já garantiu proteção absoluta. Então, é uma noite de proteção, é uma noite de muita brachá. Tem comparação, tem pessoas que usam o kittel, aquele avental branco que se usa no Yom Kippur, tem gente que usa para fazer o Seder, e compara o Yom Kippur com a noite do Seder. Tem várias comparações. Porque nesse dia a gente tem a força como Yom Kippur, tanto de perdoar, tanto de pedir, tanto de mudar o nosso destino. Então, esse é um momento muito especial do Eliyahu Navi. A gente recebe Eliyahu Navi nesse momento. Dúvidas? O problema é que quando você abre a porta, alguns já acham que, opa, abriu a porta, já foi a sobremesa, deixa o quarto copo para amanhã. Fala. Pode falar, não, sentado. Eu sempre, todo ano, conto a história, mas alguns aqui não estavam, não escutaram ainda. Mas muitos anos atrás, no Jardins, ainda era pequeno, na casa dos meus pais, a gente desceu, devia ser umas 11h30 da noite, a gente desceu para abrir a porta para o Eliyahu Navi. Naquele exato momento passou um Yehudi que não estava sabendo que era Pesach, e aí a gente chamou ele, subiu, aí ele teve que comer de uma vez, né? Matzah, maror, koreh, shulchan orech. O shulchan orech ele gostou e também pulou a Gadá, então acho que ele não se incomodou muito. Mas esse é o Eliyahu Navi. Esse é o Eliyahu Navi que a gente tem que buscar. Se você vai conseguir ver anjos, eu não sei. Mas se você vai procurar, você quer Eliyahu Navi na tua mesa, procura aquele Yehudi, que todo Yehudi tem uma parte de Mashiach dentro dele, a Neshama dele. Então, esse é o Eliyahu Navi que a gente tem que buscar. Quando eu era criança, o vizinho abriu a porta. Você entrou? Entrou uma cabra. Entrou uma cabra? Vai ver que tinha a parte do Eliyahu Navi lá em Gilgul. Hã? É. Esse quando acontece, não chegou a hora. Boa. Mas tem que ser carneiro para o corban. Bom, depois disso, Keves Ben Shnator. Tem que ser cabra. Tem que ser Keves. De cabra? Não podia fazer isso. Pode ser que podia. Pode ser. Pode ser. A última vez que eu fiz faz um tempinho. Pode ser, pode ser. Podemos? O que é? Aquela história que eu acho que do aluno de Baal Shem Tov, que ele queria ver Eliana, é Baal Shem Tov. Sim, sim, sim. Queria Conta, eu já conto toda essa história. Vai. Então, era um aluno de Baal Shem Tov que chegou para ele e falou assim: quero conhecer Eliel Navi. Quero ver e tal. Ele falou: tá bom, você quer ver Eliel Navi? Então faz o seguinte: pega vários mantimentos, né, para Rosh Hashanah, e vai até tal lugar, numa casinha lá, que você vai ver Eliel Navi. Ok, ele pegou, montou a carroça, tudo com mantimentos, foi, chegou lá numa casinha pobre. Era uma senhora, uma viúva com dois filhos. Ele bateu na porta, falou assim: trouxe aqui comida para Rosh Hashanah e tal, não sei o quê. E eles fizeram, né, o jantar de Rosh Hashanah, tudo, foi... Não, Rosh Hashanah, tá? Rosh Hashanah. E aí, tal, fizeram todo o jantar, tudo direitinho, né? E toda hora ele ficava olhando na janela, assim, tentando procurar. Cadê o Eliel Navi? Acabou o Rosh Hashanah, não viu o Eliel Navi, voltou e falou assim: poxa, Rafa, não vi Eliel Navi. Ele, como não? Não vi. Então faz o seguinte, faz a mesma, para Yom Kippur, faz a mesma coisa pro jantar antes e depois do Yom Kippur e vai lá, porque dessa vez agora você vai ver Eliel Navi, não tem como. Ele falou: tá bom, pegou, fez de novo, ficou a carroça e tal. No que ele chegou lá, ele foi bater na porta, ele escutou lá dentro um dos filhos falar para a mãe, falou assim: mãe, tá chegando Yom Kippur, a gente precisa comer antes do jejum. Aí a mãe virou assim: não, fica tranquilo, filho, que nem Rosh Hashanah, ele olha ali, vai vir aqui, vai trazer. Escolha. Muito bom. Escolha. Muito boa.
fazer uma correção. O cos do Elial se preenche ele depois do Birkat Hamazon, não antes do Birkat Hamazon. Só corrigir. Depois disso, a gente faz o Halel. Na verdade, o Halel a gente já começou logo lá no final da Gadá, no final do Magid, antes de tomar o segundo copo de vinho, a gente já fez os primeiros dois trechos do Halel, e agora vem bastante leitura, mas é muito bonito o Halel, aquele Halel que a gente canta... Lolano, exatamente. A gente canta o Halel, é maravilhoso, e além disso, tem alguns trechos do Halel que a gente faz em geograu. Aqui na sinagoga, quando a gente faz Halel, Rosh Chodesh ou Yomim Tovim, geograu. Um fala Hod Lashem Kitov, Kilam Hasdo, e aí as pessoas falam na frente, eu não vou explicar agora, que é meio... Como no Beit HaMikdash fazia também esse geograu. Então, deve-se... Geograu, obrigado. Geo é geolocalização. Obrigado. Obrigado. O nosso Wikipédia não estava aí, o Eliel foi embora. Bom, então, se você conseguir, inclusive ainda com 3 pessoas, se você não conseguiu segurar todo mundo para o ceder, mas conseguiu 3 pessoas para ficar, pelo menos, já é melhor do que estar sozinho. E aí a gente conclui o Halel, tem mais alguns trechos, o Nishmat, a gente fala lá Shochenad, Ishtabach, etc. Todos eles são Rodo da Hashem Kitov, Kilam Hasdo, que são os trechos de louvores a Hashem. Muitos deles fazem alusão a Mitzrayim diretamente, outros indiretamente, mas a gente está louvando a Hashem. Esse é o Halel, e a gente realmente tem que ler ele com alegria, cantando dentro do possível, a quem tiver força ainda, cantando, entendendo o que você está lendo. A gente está agradecendo a Hashem pelos milagres da saída do Egito. E por último, a gente conclui o Ishtabar, e aí depois do Ishtabar a gente faz Borei Pri Agafen e toma o 4º copo de vinho. Reclinado para o lado esquerdo dos homens, mas não acabou ainda. Tem que fazer a Alagefen, a brachá final do vinho, porque você já tinha feito o Birkat Hamazon, então tem que fazer o Alagefen. E aí a gente conclui dizendo, Leshanah Abba, Yerushalayim, que ano que vem a gente possa estar em Yerushalayim. Nessa hora todo mundo já... Calma, vamos falar deles, calma. E aí, então, só para explicar, porque dentro dos 15 passos do Seder, o último passo é Nirtzah. O que é Nirtzah? Não é um passo que você dá. Esse é o passo que a gente espera que Hashem dê. Nirtzah significa que todo o nosso Seder que seja querido perante Hashem. Então, esse é o Nirtzah. Essa é a parte dele. Não tem algo que você precisa fazer pelo Nirtzah. E aí, no início da Haggadah, quem quiser começar de novo, lá a gente leu que Maseber, Abelezer, etc., eles estavam sentados lá em Bnei Brak, eles estavam contando Yetziat Mitzrayim, Kol Atoalayla, eles estavam contando a saída do Egito durante a noite toda. Vechol Amarber, Saper, Yetziat Mitzrayim, Arei Zeh Meshubach, todo aquele que se estende contando dos milagres de a saída do Egito, então é digno de louvor. Então, deve-se contar e continuar contando a saída do Egito a noite inteira. Então, para isso, você tem vários cânticos, etc., alusivos a Pesach, e várias explicações. Tem um shur inteiro que eu já dei sobre o Had Gadiah. Quem lembra o que é o Had Gadiah? O que tem a ver o Had Gadiah com a história de Pesach? Echad Miodea, etc., mas cada um deles tem explicações maravilhosas, e aí você pode continuar a noite inteira, quem quiser ficar, etc., até literalmente você acabar adormecendo enquanto você está contando a história do Egito. E olha que interessante, que quando a gente fala todo aquele que se prolonga em contar a respeito da saída do Egito. Ele não está contando a Haggadah, ele está contando a respeito da Haggadah. Ou seja, tudo que você fez até agora, ótimo, maravilhoso, mas agora vamos falar, Tachlis, como que eu aplico a saída do Egito no nosso dia a dia? Conta uma história de milagre que aconteceu com você. Mostra para a tua família, para as outras pessoas, a história que eu contei agora, por exemplo, que você abriu a porta às 11h30 da noite, passa um Yehudi, mostrar que Hashem ele continua tirando a gente do Egito. Então, B'Yetziat Mitzrayim, você conta a respeito, não é só de saber Sipur Yetziat Mitzrayim, B'Yetziat Mitzrayim, você conta a respeito, ou seja, como você pode introduzir isso para o nosso dia a dia. E aí você torna aquele Seder ainda mais relevante para todo mundo. Falar uma coisa bonita sobre o Echad Miodea, né? Normalmente, quando o filho pergunta para o pai qualquer coisa, ele vai pergunta para tua mãe, né? Ele não tem resposta. Nessa noite, pode perguntar, 4 perguntas e de repente você tem todas as respostas para ele. Ficar contando lá por 1h30 toda a história da Haggadah para responder. Afinal, ele perguntou. Mal ele sabia que se perguntasse, se ia responder tão... Mas tudo bem, ele perguntou lá mais Taná e você fica respondendo.
Chega no final do Seder, errado, me odeia. Todo mundo tem resposta nessa noite. Interessante, né? Mas o que é o errado me odeia? Toda vez que você fala, quem sabe um? Quem conhece a musiquinha? Você fala, um é Hashem. Quem sabe dois? Aí você fala, dois, Luchot Abrit. Aí você volta, um é Hashem. Três, Avot, etc. Vai até o 13, normalmente. E aí você vai voltando em ordem regressiva. Você vai e volta. E aí a pergunta é, por que você vai e volta? Qual que é a ideia? Tá, na musiquinha fica bonito, fica legal, quem fala mais rápido, quem consegue não entravar a língua, é maravilhoso. Mas o que é? Por que você volta? Então, na verdade, quando você começa a contar, você fala, errado, quem é errado? Um é Hashem. Só que depois que eu recebo o Luchot Abrit, depois que eu recebo a Torá, o errado, o meu conhecimento do errado é completamente diferente. Depois que eu tenho o Torá, saber quem é Hashem é completamente diferente. Então eu falo um, depois eu vou para o dois, mas do dois eu volto para o um, eu revisito esse um, porque o um da primeira vez, com um da segunda vez é outra coisa. E aí depois que eu estudo, conheço, aprendo sobre Shloshá Avot, nossos três patriarcas, e nós temos isso na nossa genética, opa, Abraão conheceu Deus sozinho, ele dedicou a vida para Hashem, Yitzhak, Yaakov, uau, esse Deus não era quem eu achava que eu conhecia, é muito além disso. A Torá que eu achava que conhecia é muito além. Eu achei que eu conhecia a Shnei do Rotabrit, mas você não conhece. E assim você vai subindo e subindo, mostrando que cada vez no judaísmo a gente vai acumulando cada vez mais. Cada vez que a gente dá um passo à frente, a gente consegue olhar para trás e ver uma coisa bonita que é a palavra seder significa ordem. Quando a pessoa senta para fazer o ceder, na verdade ele pode fazer um ceder na cabeça dele, está fazendo a ordem na cabeça dele. Você começa a ler a história do Egito e você vê várias coisas ruins, aparentemente, que aconteceram, mas no final você consegue, lendo tudo, você consegue ver o começo, o meio e o fim. Tinha o plano original, que Hashem falou que os filhos iam ser escravizados, Yaakov, etc., toda a história, e você vê que tudo se fechou. Nessa noite a gente faz um ceder na cabeça, onde a gente diz, tem muita coisa que aconteceu desde o ano passado até esse ano, muita coisa mudou, muita coisa mudou minha vida para o bem, esperamos que para melhor. Nem sempre eu sei explicar, normalmente eu não sei explicar, mas aqui nessa noite eu estou aqui para contar o ceder, dizer que tudo tem o ceder, tudo tem uma ordem. A gente volta do errado, me odeia, e saber que tudo tem uma ordem, a gente vai sempre crescendo, e mesmo quando parece que você está aparentemente no momento de queda, tudo isso é para a gente conseguir apreciar mais ainda a Hashem Echad. Bom dia a todos. Só assim, não sei.